água em excesso, ou até colocando água, aquecendo, reaquecendo. Então, vejam bem, quantos parâmetros nós temos aqui, e não são todos? 4, 6, 8, 9. Então, nessa sala aqui, nós estamos controlando um, né? Só a temperatura. Numa faixa, que eu não sei, quanto que vocês acham que varia a temperatura aqui dentro? Esse equipamento aqui, ele deve controlar a temperatura, por exemplo, em 23 mais ou menos 2. Deve ser isso. Então, ele fica passeando entre 21 e 25 graus. Pode ser que ele esteja aí entre 22 e 24, por aí. Mas eu estou fazendo uma sala limpa em que é permitido variar 0,1 grau. E aí é uma complicação. O dia inteiro. Não pode variar. Aliás, pode. 0,1. Então, se a temperatura for regulada, setada em 22, pode ir de 21,9 a 22. Ou de 22 a 22,01. Porque o processo exige isso. É uma sala de metrologia muito fina. Muitíssimo fina. Eu já falei alguma coisa de segregação, zoneamento, setorização. Né? E esse zoneamento, essa segregação, é importantíssima, como vocês já devem prever, para a condição de sala limpa. Né? Então, com a segregação ou a elaboração do layout conforme a setorização, eu tenho condições de preservar determinados balanceamentos de linha, que nós chamamos. Exigências de fluxos. Né? Então, na elaboração do layout, eu tenho que verificar tudo isso daqui, para uma condição de segregação. Tenho condições de verificar e de estabelecer. Muito bem. Só verificar aqui a nossa condição. Eu acho que nós já podemos fazer um break aí. Só ver o próximo slide, que volta aí na segregação. Né? E é justamente para... É como se fosse uma reflexão daquilo que eu falei. A questão da setorização na produção de componentes limpos ou produtos limpos, ou produtos que não possam contaminar entre eles. A questão da segregação é fundamental. Né? Este zoneamento, numa condição hospitalar, né? Por exemplo, preservar o centro cirúrgico de uma área de expurgo é importantíssimo. O centro cirúrgico tem que ter pressão positiva em relação ao expurgo. O expurgo tem que ter pressão negativa em relação a vários outros ambientes. Este é um slide de um laboratório de porte
e que ele dá exemplo da complexidade das áreas de segregação. Se não me engano, cada área desta é um tipo de antibiótico que é produzido. E eles não podem definitivamente ter comunicação com o outro. Mas tem que produzir no mesmo prédio, na mesma edificação, por uma condição de fluxo produtivo econômico. Se tiver cada um num prédio, eu não posso usar autoclaves, que teriam que ter determinados equipamentos, teriam que ser dedicados, né? Mas lembrando bem que aqui eram antibióticos dentro de uma mesma família que não poderiam comunicar entre eles. Porque tem antibióticos de família diferente, é só para não dar uma informação errada aqui. Já que eu falei de prédio, que tem obrigatoriamente que estar segregado em um outro prédio. Isso daí é um fluxograma de vazões de ar, em que cada quadrado ou retângulo deste, infelizmente não dá para ver em detalhe, mas tem um fluxo de ar de entrada, um de saída, e a comunicação através de portas. O que passa de uma porta para outra? Tudo isso compõe um balanceamento de ar. E aqui tem o ar novo que entra no equipamento para combinar com o ar de retorno, numa determinada proporção, né? Que renova o ar interno e pressuriza e dá condições de pressurização. Esse ar, a grosso modo, ele pode ser tido como 20% do ar de retorno. Então, 20% do ar tratado, em tese, eu jogo fora. E para jogar fora, às vezes, eu tenho que filtrar, eu tenho que tratar esse ar, né? Muito bem, vamos fazer um break aqui? Vocês é que sabem. 15 minutos então, gente.